Bem, irmãos e irmãs que acompanham o NEP Luz do Evangelho, eu sou Éder Mateus. E, bom, este primeiro vídeo é um vídeo que se inicia o estudo do Livro dos Espíritos e as reflexões do Livro dos Espíritos, o qual é o primeiro livro, a primeira publicação de Allan Kardec, em 18 de abril de 1857. Tem como um livro fundamental que compõe o estudo da doutrina espírita, ou seja, o corpo doutrinário espírita e a sua literatura espírita e a sua codificação. Bom, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, contém 1019 perguntas, é a primeira obra de Allan Kardec, publicada em 1857, 18 de abril. É um livro que estrutura perguntas de Allan Kardec para os espíritos respondem. Mas antes de entrarmos sobre a estrutura do Livro dos Espíritos, eu quero explicar um pouquinho sobre o contexto histórico que o Livro dos Espíritos foi publicado. Naquela época, no século XIX, após os resquícios do Iluminismo e da Revolução Científica, a metodologia para se obter uma razão, uma verdade absoluta, era através da ciência. Mas aí surge um livro que aparentemente, para aquelas pessoas da época, pensa que é um cunho religioso. Mas aí surge o livro que concilia a ciência e a religião. Ou seja, os dois. É o primeiro livro da codificação, ou seja, o primeiro livro que trata da fé raciocinada, da conciliação da fé e a razão, da maneira raciocinada. Bom, se você parar para perceber, de fato, o Livro dos Espíritos, o surgimento do Livro dos Espíritos foi oficialmente o surgimento da doutrina espírita, Oficialmente, eu falo oficialmente, até porque o surgimento teve por várias manifestações de diversos lugares do mundo. Bom, como eu falei sobre cunho científico, eu quero chegar com isso. O Espiritismo é uma ciência. E como toda ciência, tem metodologias para publicar tais obras. Allan Kardec ele publicou o Livro dos Espíritos utilizando metodologia científica, é isso que eu quero dizer? Se formos analisar, sim. Se formos pensar, sim. Veja, a metodologia científica, primeiro o cientista ele começa a questionar o universo, a fazer questionamentos sobre tais coisas. Bom, assim como Albert Einstein questionou a luz e as suas relatividades, Kardec questionou aos espíritos sobre tais coisas, sobre o universo no geral e as suas manifestações espirituais. Como toda a ciência, há uma coleção de dados, ou seja, há uma coletânea de dados. Allan Kardec coletou dados. O que eu quero dizer? Ele coletou várias manifestações mediúnicas, observou várias manifestações espirituais ali na França e por toda a Europa. Assim como também a ciência, após a coleção de dados, eu quero dizer que a coleção de dados é importante. Porque quando o Kardec ele busca muitas manifestações, muitos dados para fazer as suas obras, porque quanto maior o dado, quanto maior a coleção de dados, maior a sua confiabilidade. Ou seja, quanto maior dados eu coletar, a sua média tende mais a um valor real. Isso é uma estatística, enfim. E também, depois da coleção de dados, há também a análise de resultados através dos experimentos. A ciência ela coleta dados e analisa se aqueles resultados se convergem. Experimenta ali, experimenta aqui e vê se dá no mesmo resultado, se dá no mesmo lugar. Allan Kardec fez isso através de médios, ou seja, através das manifestações mediúnicas, ouvindo médios, conversando com médios, via se o médio que comunicou com o espírito tal naquele lugar tal convergia para o mesmo médio que falou a mesma coisa daquele lugar, do outro lugar tal, do mesmo espírito. Vários médios diziam a mesma coisa, falavam as mesmas coisas. Kardec começou, através desses feedbacks, digamos assim, de médios, a comparar esses experimentos, ou seja, a ver se estava condizente, se convergia aquilo. E bom,
como toda ciência, para finalizar, existe a lógica, a estrutura lógica. Assim como Kardec estruturou o livro dos Espíritos de maneira lógica. Primeiramente, ele separou Deus, a essência, a criação, depois os espíritos e depois o destino dos espíritos. Bom, o livro dos Espíritos, a sua maneira lógica é investigar, esclarecer através das investigações que eu falei sobre o surgimento dos espíritos, a sua relação com o mundo corpóreo, ou seja, com o nosso mundo material, e o destino dos espíritos. Veja, essa é a estrutura do livro. O livro tem 1019 perguntas, como havia dito, e ela é dividido em livro primeiro, livro segundo, e livro terceiro e livro quarto. Bom, o livro começa da pergunta número 1. O livro da pergunta número 1 até o número 75 está inserido no livro primeiro, que ele trata sobre as causas primárias, a criação, a essência. O livro segundo vai da pergunta 76 até 613, que é o mundo dos espíritas ou dos espíritos. O livro terceiro trata sobre as leis morais, a moralidade no geral, que é o livro 614, que é da pergunta 614 até a pergunta 919. Já o último livro, o livro quarto, trata sobre esperanças e consolações, ou seja, o destino dos espíritos, bem como eu falei anteriormente, que é uma investigação do nosso surgimento, que nós somos espíritos, na nossa relação com o mundo espiritual e o nosso destino. Então o livro quarto, ele vai da pergunta 920 até a última pergunta 1019, dependendo da editora. Tem livro dos espíritos que vai até a pergunta 1018, porque uma pergunta ela não é enumerada, mas não significa que ela não existe, ela está sintetizada ali a outra pergunta, a uma pergunta. Bom, o livro, a sua estrutura lógica, ela foi pensada de maneira que sintetizasse de maneira didática, com respostas rápidas e esclarecimentos, toda a codificação de Allan Kardec. O que eu quero dizer com isso? Se formos analisar o livro primeiro, as causas primárias, bom, a codificação de Kardec, primeiramente falando, trata-se do livro dos Espíritos, né, que é esse que nós estamos falando, do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, e o livro dos Médiuns. O livro primeiro, que é as causas primárias, traz as questões sobre a criação do universo. Quem é Deus, quem é o nosso Criador, onde tudo surgiu. Se formos ver, se queremos desdobrar muito mais nesse âmbito, nesse esclarecimento, dos 5 livros da codificação, a Gênese trata muito bem sobre esse assunto. Já o livro segundo, o mundo dos espíritas ou dos espíritos, é o mundo espiritual, é o mundo fora da matéria. E a nossa relação, o mundo material com o mundo espiritual, através dos médiuns. O livro segundo, se formos analisar, desdobra muito bem esse conhecimento do livro dos médiuns. Fala sobre fenômenos espirituais. O livro terceiro, as leis morais. Bom, esse é muito fácil de adivinhar. É o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tratam sobre as leis morais, as leis morais retratadas por passagens do Evangelho de Jesus Cristo. E o livro quarto, Esperanças e Consolações, que é o destino, que trata sobre o futuro. É um livro que está muito mais desdobrado, ou seja, está desdobrado de fato no céu e o inferno. Então veja, esses 4 livros, ele explora toda a codificação em um livro só, de forma didática, através de perguntas e respostas, e de forma rápida. Bom, como eu falei que Allan Kardec, ele codificou na realidade, ou seja, ele na realidade pegou várias manifestações, como eu falei, como havia dito, coletou várias manifestações, ouviu vários médiuns e compilou isso, organizou
estruturou como, como uma equação matemática, sabe? Um grande código de programação, digamos assim. Enfim, quero dizer com isso é o seguinte: aqui o Livro dos Espíritos, ele trata muito mais sobre esclarecimento metafísicos, ou seja, fenômenos espirituais, coisas que estão fora do mundo material, coisas que também estão dentro do nosso mundo material, e a relação do mundo material com o mundo espiritual. Ou seja, se é uma ciência que esclarece, digamos que o Livro dos Espíritos não é só para os principiantes da doutrina espírita, mas como Allan Kardec ele quis abranger todos os fenômenos universais, o Livro dos Espíritos pode-se dizer que abrange também e é recomendado também para várias religiões e filosofias que acreditam no espírito, que acreditam no mundo espiritual. Então o Livro dos Espíritos, meus amigos, digamos assim, como o Espiritismo é uma ciência e acabamos de mostrar como foi feito este livro através de metodologias que parecem realmente uma ciência, como esclarece, é um livro que não só está muito condensado, muito preso à doutrina espírita, mas um livro que esclarece tudo, todo o mundo espiritual, todo o reino espiritual, todas as questões metafísicas, todas as nossas perguntas filosóficas. Então é um livro que esclarece muitas coisas, muitas religiões. E deste primeiro vídeo, vamos tentar estudar um pouco, juntos, refletir sobre cada pergunta diante deste livro, o Livro dos Espíritos, dessa obra. Então é isso, meus irmãos.